Se alguém te disser que ter filho não dá trabalho, é porque essa pessoa provavelmente esqueceu como era. Sim, porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Inclusive mais trabalho do que a gente imaginava. Mas é muito estranho a maternidade, porque tu passa muito trabalho durante o dia, às vezes também tá trabalhando durante a noite, e mesmo assim, quando teu filho dorme, tu sente saudade dele. Antes de ter filho, quando a gente pensa em trabalho, a gente imagina uma tarefa específica. Mas depois que nasce o filho, o trabalho ele é eterno, tá? Não para nunca. É infinito. É. Existe uma rotina prática, né? Que acontece todos os dias. Sim. Começa ali pra mim com troca de fralda. Sim, tem troca de fralda, aí já vai escolher a roupa. Aí no caso da sua mãe de menina, arruma cabelo. Aí depois vem o café da manhã. E aí com as refeições, poxa, é lanche, é almoço, é café da tarde e janta. Não, e tem tudo mais. Tem passeio, tem escovar dente, tem dar banho, tem fazer dormir. É uma rotina, assim, ó, que ocupa todo o teu dia. E principalmente quando é bebezinho, que é muito mais sonecas, né? Demanda muito mais. Introdução alimentar, quando começa, demanda pra caramba. Então tem que ter uma organização gigante. Você tem que estar observando o desenvolvimento do seu bebê. Sim, esses são os trabalhos mais mentais ainda que tu tem que ter, né? Porque tu tem que estar acompanhando o desenvolvimento dele, saber se tá tudo bem, se ele tá na fase correta, se não tá, não tem um atraso. Tu tem que pensar nas vacinas, nas consultas. E organizar a alimentação, porque não basta tu cozinhar, tu tem que programar o que tu vai comprar no mercado, tu tem que já descongelar a carne, tu tem que estar pensando lá na frente já. É muita coisinha, né? E fora que esse tempo da soneca, ele toma realmente um tempão. Ele é de preparar o ambiente para a criança, é ler livro, e aí depois é começar a fazer a criança dormir, aí até ela se acalmar. Assim, muitas vezes de noite eu demoro acho que mais de uma hora pra fazer a Martina dormir, né? Então tu fica ali um Imagina tempo, né? quando eram não sei quantas sonecas por dia, eu acho que 10 sonecas. Enfim, isso tudo acontece quando você ainda tem responsabilidades, como conta, trabalho, as suas atividades normais. Poxa, é bastante coisa. E o cansaço, muitas vezes, nem vem daquilo que a gente tá fazendo, mas das preocupações que a gente tem na cabeça. Sim, porque não é tudo perfeito todos os dias. Tem vezes que o bebê tá doente, tem vezes que ele passou por uma fase de desenvolvimento. Não tem que lidar com muitas coisas, com birra, com choro, tem que fazer negociação o dia inteiro, assim, ó, às vezes cansa, que tu fala, ai, vem escovar os dentes, nossa, gente, às vezes demora muito tempo pra tu conseguir escovar os dentes de uma criança. Não, aí às vezes é dente nascendo, aí às vezes é uma dorzinha de barriga. Não, e muitas vezes tu não sabe o que tá acontecendo, né, com a criança tá chorando ali e de repente a criança tá doente. Ou de repente aconteceu alguma coisa, ela tá com fome. Então, às vezes, é bem difícil, assim, lidar com o bebê durante o dia, né? Não, e quando você vê que ele tá comendo normal, que tá tudo bem, que tá super legal, daqui a pouco começa a seletividade alimentar. Não, tem muitas crianças que não comem direito, assim, ó, desde sempre. Então, tu imagina pra uma mãe dessas o quão difícil deve ser. Aqui no nosso caso, ainda a Martina é um bebê que come bem, se alimenta bem, e mesmo assim, ela tem dias que ela come quase nada, né? Sim, todas as refeições, ela come só uma coisinha do prato. E aí realmente complica, e fora que ela quer comer em vários momentos também. Então a gente tem que estar administrando aquela questão. E eu acho que o pior de tudo, talvez, né, o mais desgastante, é a questão noturna. Sim. O sono noturno. O pior pra mim é quando tá doente. Acho que isso supera qualquer coisa, porque além de tudo tem a preocupação. Mas realmente ali, tu ficar sem dormir e tu ter que ter uma energia no dia seguinte pra fazer todas aquelas atividades que tu tem pra fazer, realmente é bem complicado. A Paty ficou anos aí sem dormir uma noite inteira. Gente, isso é pesado pra caramba. É pesadíssimo. Porque dizem que você precisa dormir 7, 8 horas. Como assim com um bebê? Né? Então é bastante complicado. Não, e mesmo hoje eu tendo um bebê que dorme a noite toda, ainda assim tem noites que ela não dorme a noite toda, ou que eventualmente fica acordada. Então é a glória, só que ao mesmo tempo ainda tenho dias e dias, né? Aliás, se você está passando por uma fase difícil agora nesse momento, conta pra gente o que é. É a alimentação, é a birra, é o sono. Porque às vezes a gente está pensando que está passando por isso sozinha. Só que compartilhando você consegue descobrir que tá todo mundo na maternidade passando pela mesma coisa. Mas as coisas mudam quando a gente começa a entender as fases do bebê. Muita gente fala assim, meu filho é teimoso, meu filho não me obedece. Aí ele parece que ele tá planejando aquilo e fazendo aquilo contra mim. Tá me manipulando. Muitas pessoas falam muito disso. E a gente precisa entender que é um bebê, gente. Vocês não têm ainda essa capacidade de manipular os adultos. Ele está aprendendo a lidar e a gente precisa ajudá-los a passar por esses momentos. O que a gente precisa também entender é que não é tudo contra nós que eles estão fazendo. Você chama para trocar fralda, ele vai brincar, ele inventa outra coisa, você chama de novo, ele começa a te enrolar, se esconde, ri, foge. Isso não é enfrentamento, isso é desenvolvimento. Não, muita gente passa por isso. A gente, quer dizer, Todo mundo. Só que
quando você vira a chavinha de ver que não é assim, que a criança não tá te manipulando e que na verdade aquilo é uma criança, em todas as casas vão acontecer a mesma coisa. As pessoas podem achar que não, podem falar que não, mas acontece a mesma coisa. Então se você encarar de uma forma diferente, que não é contra você, muda tudo. Sim, eu vi até um relato de uma mulher assim falando: ai, eu não sei o que faço com meu filho, ele é muito teimoso. Toda vez que eu vou escovar os dentes, ele nunca quer, ele sai correndo. Ai, outro exemplo, ele nunca quer tomar banho. Ai, tudo é muito difícil. E eu pensei assim: cara, você está criando uma criança que provavelmente deve ter 2 anos, que é a idade da minha. Porque é exatamente igual aqui em casa. E eu não tenho esse mesmo pensamento de que ela é uma criança teimosa e que não me obedece. Porque eu sei que ela tá vivendo que aquela fase é daquela idade. Porque a gente vai lá estudar, a gente vai lá tentando dar uma olhada pra ver que fase que ela tá. Ah, com 2 anos ela tá descobrindo que ela é uma pessoa com vontades. Mas assim, e ela ó, começa a tentar impor as suas vontades. estudar também não elimina a dificuldade que é, né? Porque mesmo assim, às vezes ainda irrita, às vezes cansa, mesmo a gente sabendo tudo que a gente vai passar, mesmo assim ainda é difícil. Mas tem um ponto que eu acho bem importante e eu consigo ver de fora, né? Porque eu sou a Dinda e não sou a mãe. Que é aquela questão assim, ó, de tentar se divertir um pouco também com a situação. Porque, gente, nós vamos passar por isso na criação de um bebê. É. Então, se divertir um pouco e observar, tentar pensar que você também fez as mesmas coisas com seus pais, eu acho que muda um pouco a maneira de encarar, porque não precisa ser tão pesado. Quer dizer, são pessoas passando pelas mesmas coisas e para algumas é pesado e para outras não. Claro, verdade. fora a rede de apoio, fora a Sim. participação do pai, fora muita coisa. Mas mesmo assim, eu acho que é uma questão assim, a refletir. E porque mesmo assim é tão bom? Como é que pode ser tão difícil e ao mesmo tempo tão prazeroso? É incrível como é gostoso estar no mesmo ambiente de uma criança. Eles parecem que dão vida para as coisas. Quando a Martina não tá em casa, que ela sai com o pai, parece que essa casa aqui é um enterro. É verdade, fica um silêncio na casa, né? A gente sente muita falta dela. É bom e ruim. Muda tudo. É bom e ruim. É bom e ruim. Não, e assim, tem muitas coisas. A gente vive o presente. É incrível. Claro que eu tenho umas preocupações, eu penso no passado, eu penso no futuro, mas é incrível como eu vivo muito mais o presente, porque daí eu tô com ela e eu tô vivendo aquilo ali, aquele momento, muitas vezes sem pensar em mais nada. Porque se você vai dar um passeio realmente com a criança, e hoje eu fui passear com a Martina, por exemplo, e aí eu pensei, eu vou deixar ela fazer tudo no tempinho dela. Só que, gente, ela ficou, acho que 20 minutos numa arvorezinha de framboesa, tentando pegar tudo que tinha e não tinha mais. Então eu fui ficando e eu pensei, não, mas eu me prometi, eu vou ficar e eu não vou nem insistir nada pra ela. Daqui a pouco começa a chover. Eu pensei, Martina, a gente vai ter que ir porque tá começando a chover. Não, Dinda, mais framboesa. Aí olha que coisa boa pegando framboesa na chuva. Coisa mais linda. Coisas que a gente valoriza, né, agora. É diferente, né, as coisas como a gente Eu não queria enxerga. pegar chuva nunca, gente. Eu queria pegar um guarda-chuva e me proteger dessa chuva ou nem sair de casa. Mas com ela a gente correu na chuva. Ai, que lindo. A gente pegou chuva, a gente olha pra cima e pega chuva. E depois a gente viu um arco-íris. São umas coisas que a gente já não percebe mais no dia a dia. Não, né? assim, esses dias a gente viu uma minhoca, cara, a gente ficou um tempão observando a minhoca. E assim é em tudo, tu olha uma nuvem, aí o sol. E é muito legal que a gente vai, assim, redescobrindo, parece, as coisas quando você tem uma criança. Voltando um pouco a ser criança. Porque eles têm uma maneira de observar o mundo que não é como a gente, porque a gente tem 1000 coisas na cabeça. E eles não, eles meio que estão vivendo o agora. Sim. Então qualquer coisa pra eles é alguma coisa. Então, assim, é bonitinho de ver. Não, e fora assim, quando tu ganha um abraço, quando fala eu te amo pra ti pela primeira vez, o primeiro beijo que tu ganha. E agora ela tá falando obrigada. Pra tudo que a gente dá pra ela, alcança, qualquer coisa que a gente faz pra ela, ela fala obrigada. Ela é muito Dinda. carinhosa. É incrível, assim, como a resposta, assim, ela é imediata, sabe? Então, às vezes, tu tem ali, tu tá passando por um momento difícil, tu tá fazendo um monte de coisa, e daqui a pouco a criança vai lá e te dá um abraço. Pronto, deu, assim, teu dia já mudou completamente, vem aquele abraço espontâneo, a coisa mais deliciosa do mundo. E quando começa a falar o nome da gente, já começa a nos chamar. Cara, é muito lindo. É aquilo que a gente sempre fala. É desafiador, porém é recompensador como nada mais nesse mundo. Talvez a forma de explicar toda essa situação é que ter um filho não deixa a vida mais fácil, mas deixa a vida muito mais cheia, mais completa. E também deixa a vida mais cheia de responsabilidades, cheia de cansaço, muita frustração. Mas é isso. É curioso, porque também olhando de fora, parece que isso só dá trabalho. Não, e realmente dá muito trabalho. Só que olhando de dentro, aquele abraço que você recebe, você começa a entender por que é tão gostoso. E só sendo mãe ou pai ou um cuidador para saber exatamente como é que é conviver com uma criança. É muito gostoso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo e compartilha com quem está precisando desse conteúdo. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.